O ar estava fresco, carregado com a expectativa da manhã de Natal. Em Fayetteville, West Virginia, corria o ano de 1945, e a família Soder se agitava com a alegria do Natal. George e Jenny Soder, pais de 10 filhos, se alegravam com as simples alegrias da família e da fé. Sua casa aconchegante vibrava com risos e o doce aroma de pão de mel. 5 de seus filhos, Maurice, Martha, Louis, Jenny Jr. e Betty, estavam envoltos na magia da época. A pequena Sylvia, a caçula de 2 anos, andava pela casa, com os olhos arregalados de admiração. Os filhos mais velhos do Soder, John, George Jr., Marion e Joe, navegavam pela excitação com um ar de quem já conhecia tudo aquilo. A véspera de Natal era uma tapeçaria tecida com tradições familiares, canções natalinas no rádio, o brilho quente da árvore de Natal e o aroma reconfortante da culinária italiana de Jenny. As crianças trocavam presentes, suas risadas ecoando pela casa, um testemunho do amor que unia a família Soder. Conforme a noite se aprofundava e a empolgação das crianças atingia seu ápice, Jenny conduziu os mais novos para a cama. Uma leve nevada começou, cobrindo Fayetteville em um silêncio sereno. Prometia ser um Natal branco, uma imagem de tranquilidade. Mal sabiam eles que a paz daquela noite sagrada estava prestes a ser destruída. O silêncio quebrado por uma provação terrível. Por volta da 1 da manhã, o telefone tocou, destruindo o silêncio da noite. Jenny se mexeu, assustada com a intromissão tardia. Era a voz de uma mulher, desconhecida e distorcida. Ela perguntou por alguém que Jenny não conhecia. Enquanto Jenny tentava entender a ligação, ela ouviu um som estranho de clique ao fundo, como bolas rolando em um piso de madeira. De repente, a linha ficou muda. Jenny, descartando a estranha ligação como um engano, voltou a dormir. Mas seu sono durou pouco. Um cheiro forte de fumaça logo tomou conta do ar, despertando Jenny completamente. Para seu horror, ela percebeu que a casa estava pegando fogo. Chamas lambiam o sótão, lançando um brilho sinistro sobre a neve que caía lá fora. O pânico a dominou quando ela gritou por George. George entrou em ação. Ele lutou para reunir sua família, conduzindo Jenny e 4 de seus filhos para a segurança. Eles se amontoaram na fria noite de dezembro, observando com terror enquanto sua casa era consumida pelas chamas. Mas 5 de seus filhos ainda estavam presos lá dentro. Ao amanhecer, a casa dos Soder estava em ruínas, um testemunho fumegante da tragédia que havia se desenrolado. Os bombeiros vasculhavam as cinzas, com semblantes sombrios. Mas havia algo terrivelmente errado. Não havia corpos, nenhum resto carbonizado, nenhum sinal das 5 crianças desaparecidas. A falta de restos mortais era profundamente perturbadora. Como um incêndio tão intenso poderia não deixar vestígios de 5 jovens almas? George e Jenny se agarraram a um fio de esperança, rezando para que seus filhos tivessem escapado de alguma forma. Mas ao examinarem os restos carbonizados de sua casa, eles descobriram uma série de pistas perturbadoras que lançaram dúvidas sobre a explicação oficial do incêndio. A linha telefônica cortada de forma limpa sugeria uma possibilidade sinistra. Alguém teria incendiado a casa deliberadamente? O som de clique que Jenny ouviu durante o estranho telefonema ecoou em sua mente. E se não tivesse sido um engano? E se tivesse sido um aviso, uma pista para uma verdade terrível? Arrasados pela dor, mas determinados, George e Jenny Soder embarcaram em uma busca implacável por respostas. Eles se recusaram a aceitar que seus filhos tivessem morrido no incêndio. George, um imigrante italiano trabalhador, investiu todas as suas economias em encontrar seus filhos. Ele contratou detetives particulares, perseguiu todas as pistas e se tornou um rosto familiar para as autoridades.
A busca dos Soder pela verdade foi recebida com uma mistura de simpatia e ceticismo. Alguns acreditavam que as crianças haviam morrido no incêndio, seus restos mortais perdidos nas cinzas. Outros sussurravam sobre crime, alimentados pelas circunstâncias misteriosas que cercaram o incêndio. As teorias variavam de eletrocução acidental a um plano de vingança que deu errado. Apesar de tudo, George e Jenny nunca perderam a esperança. Eles distribuíram milhares de panfletos com fotos de seus filhos, seus corações pesados a cada beco sem saída, mas animados pela crença de que seus filhos ainda estavam vivos. Eles se agarraram à crença de que alguém, em algum lugar, sabia de algo. Meses se transformaram em anos, mas a busca dos Soder nunca vacilou. Então, um vislumbre de esperança emergiu da escuridão. Uma carta anônima chegou, com carimbo postal do Kentucky. Dentro havia a fotografia de um jovem, seus cabelos e olhos escuros notavelmente semelhantes aos de seu filho desaparecido, Louis. O remetente afirmou que o jovem havia admitido ser um dos filhos Soder. A fotografia acendeu uma renovada sensação de esperança nos corações dos Soder. Eles se agarraram a ela como a um salva-vidas, acreditando ser a prova de que seus filhos ainda estavam vivos. Eles imediatamente viajaram para o Kentucky, seguindo a pista fornecida na carta. Mas a trilha esfriou, deixando os Soder com mais perguntas do que respostas. A fotografia era realmente de seu filho desaparecido ou uma brincadeira cruel destinada a brincar com sua dor? A identidade do remetente permaneceu um mistério, adicionando outra camada de intriga ao caso já perplexo. À medida que os anos se transformavam em décadas, o mistério se aprofundava. Testemunhas se apresentaram, algumas alegando ter visto as crianças Soder desaparecidas nos dias seguintes ao incêndio. Outros relataram ter visto veículos estranhos em Fayetteville naquela noite, ocupantes desconhecidos. Uma teoria particularmente assustadora propôs que as crianças haviam sido sequestradas por uma organização sombria envolvida em tráfico humano. O motivo permaneceu obscuro, mas a possibilidade, por mais horrível que fosse, não podia ser descartada. Outra teoria sugeriu que o incêndio foi um ato de vingança, ligado às críticas abertas de George Soder a Benito Mussolini e ao regime fascista italiano. Teriam inimigos do passado de George atacado sua família em um ato cruel de retribuição? Apesar da passagem do tempo, o caso das crianças Soder desaparecidas permaneceu sem solução. A falta de respostas concretas apenas alimentou a especulação, transformando uma tragédia familiar em uma obsessão nacional. O desaparecimento das crianças Soder se tornou um lembrete assustador de que, mesmo nas circunstâncias mais comuns, o impensável pode acontecer. As teorias continuaram a circular, cada uma tão plausível quanto a anterior. As crianças foram vítimas de um acidente trágico, seus restos mortais perdidos nos escombros? Ou algo mais sinistro aconteceu naquela fria noite de dezembro? A verdade, evasiva e de partir o coração, permaneceu enterrada em um manto de mistério. Mesmo com a idade avançada, George e Jenny Soder nunca pararam de procurar por seus filhos. Eles perseguiram todas as pistas, consultaram médiuns e até ofereceram uma recompensa por informações. Sua determinação inabalável se tornou um testemunho do poder duradouro do amor paternal. Anos depois, os irmãos dos Soder continuaram a busca de seus pais por respostas. Eles mantiveram a história viva, apelando ao público por qualquer informação que pudesse levar à verdade. O mistério do desaparecimento de seus irmãos tornou-se um fardo compartilhado, uma lembrança constante da família que eles perderam e do amor que se recusou a morrer.
O desaparecimento das crianças, Soder, permanece um dos mistérios não resolvidos mais desconcertantes da história americana. Continua a cativar e assombrar, um lembrete arrepiante da fragilidade da vida e do poder duradouro da esperança diante de uma perda inimaginável. O caso serve como um lembrete severo de que, mesmo em meio à alegria do feriado, a escuridão pode espreitar, alterando para sempre o curso de vidas inocentes. A história da família Soder é um testemunho da força duradoura do espírito humano, da crença inabalável na família e da busca implacável pela verdade, mesmo quando ela parece perdida para sempre.